caros amigos, irmãos em Cristo e irmãs em Cristo, votos de paz e bem. Hoje vamos fazer a nossa leste divina, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Muito bem, é a chamada parábola do semeador. Disse que naqueles dias Jesus saiu e sentou-se à beira do lago. Uma grande multidão acercou-se em torno dele, e ele se assentou numa barca que havia ali e disse uma série de parábolas. Nós vamos ver uma parábola do semeador. Então a primeira nota que eu faço aqui é que existe uma multidão, tá bom? Existe uma multidão. E que Jesus assentado fala a esta multidão. Para quem gosta de estudar, lembre que o Evangelho de Mateus foi escrito para a comunidade cristã. E esses cristãos da comunidade de Mateus eram de origem judaica. Então essa passagem que diz que Jesus está diante de uma multidão e sentado e ensina, significa que ele é o mestre, primeiro. Segundo, que ele é o novo legislador. Porque para o judeu, o grande legislador tinha sido Moisés. Então agora Mateus apresenta esse novo Moisés, esse novo legislador que tem as palavras definitivas. Muito bem, então vamos escutar esse mestre. Jesus disse que um semeador saiu a semear, não é isso? E semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram as sementes. Então existe o semeador, é isso que ele está dizendo, que meu pai trabalha e eu também trabalho. Então existe a ação de Deus em nossas vidas e na nossa história, Deus está trabalhando. E existe essa semente, a semente boa que sou eu, que é você. A semente que é a própria palavra também. Muito bem, aqui disse que esta semente não deu frutos. Lá pelas tantas, os discípulos, não a multidão, os discípulos irão fazer a pergunta, sobre o significado desta parábola. E se vocês quiserem saber a explicação desta parte aqui, essa história da semente, que não dá frutos, porque caiu ao longo do caminho, os pássaros comeram. Não deu fruto, não germinou e nem deu frutos. Jesus mesmo vai dar a explicação no versículo 19. Ele diz: quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Então Jesus está dizendo que existe também o trabalho do maligno. O importante, se vocês quiserem lembrar uma passagem, aquela passagem de São Pedro, que Jesus falou que ele iria se tornar glorioso, passando pelo mistério da cruz, passando pela doação de si. Pedro disse que isso não te aconteça. Então Pedro não aceitou aquela palavra. O que é que Jesus disse para Pedro? Afasta-te de mim, maligno, afasta de mim, Satanás. Para dizer que Satã, ou maligno, estava roubando essa palavra semeada no coração de Pedro. Jesus disse: eu serei glorioso, nós seremos gloriosos enquanto darmos a vida. Muito bem. E Pedro não aceita, e Jesus diz: sai daqui, Satanás, para dizer que existe esse trabalho de Satã que trabalha nossos pensamentos. Meus irmãos e irmãs, vocês podem perguntar, ainda essa história do maligno, como é que ele trabalha? Ele arranca o que foi semeado no coração do homem. É a falta de adesão à palavra. É isso. É a falta de acolhida à palavra. Em outras palavras, é a falta de fé. São Paulo diz que a fé vem do escutar a palavra. Então você diz: padre, mas como é que nós vamos nos curar? Ou vamos impedir que o maligno roube essa palavra semeada no coração? É com a própria palavra, porque a palavra gera a fé. Então vamos insistir na palavra, nos ensinamentos de Cristo, principalmente, fazer com que ela encontre morada dentro de nós. É a luta com essa palavra, a aceitação dessa palavra é que nós iremos
iremos superar esta ação do maligno em nós, com a fé. Portanto, é com a fé. A fé significa adesão, significa acolha, significa aposta nessa palavra, né? Quando Jesus diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles, ele está anunciando uma verdade, você acolhe ou não. Com 2 ou mais significa que eu sou capaz de sair de mim e viver com alguém, viver com uma família, com uma comunidade. É uma palavra de Jesus, eu aceito ou não. Se eu não aceito, o maligno terá roubado do meu coração essa palavra semeada. Muito bem, meus irmãos, e a passagem continua, né? Jesus diz, contando a história de um outro. Outra parte, né? Partes da semente, a gente pode pensar assim, caiu em solo pedregoso, solo duro, solo de pedra. Não havia muita terra, nasceu logo, porque não tinha profundidade, né? Então nasce logo, germinou logo, porque a terra era pouco profunda. Veio o sol, queimou-se a semente por falta de raízes. Então também não deu frutos. A palavra foi semeada, mas não deu frutos, porque esse terreno era superficial. Claro que Jesus está falando do nosso coração, né? Nós podemos ser superficiais, sim. Jesus também, ele mesmo, dá explicação para esta passagem, que está no versículo 20. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida. Não é isso? Tanto entusiasmo, poxa, eu estou me superando, poxa vida, eu comecei a participar do grupo de oração, comecei a ouvir a palavra de Deus, comecei a rezar de verdade, e eu estou me sentindo o máximo, estou superando meus defeitos, meus vícios, estou vivendo mais em paz na minha casa, no meu trabalho, tantas coisas belas, tanta paz eu tenho encontrado com o Senhor. Muito bem, alegria com a palavra ouvida. Porém, não tem raízes. Vindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda, ou seja, volta, né? Diante de uma perseguição ou de uma tribulação. Quer dizer, pode ser um problema meu interno ou pode ser uma perseguição externa. O fato é que de um lado está a palavra semeada, de outro lado vem contrariedades, reveses, tribulações, ondas contrárias, e aí eu desisto. É a falta de esperança. Como é que eu vou superar esse terreno pedregoso, que é o meu coração de pedra, coração duro, coração sem esperança? É com a palavra que vai me gerar em mim esperança. A marca desse terreno pedregoso, às vezes a gente expressa assim com certas frases. Por exemplo, tipo assim, eu sabia que ia dar nisso. É um exemplo, né? Não tem jeito mesmo. É assim mesmo. Uma vez lá em São Luís, eu conheci o gerente de um comércio, que ele sabia, eu fui fazer uma compra por lá, eu era padre, a gente começou a conversar, ele disse, eu fui educado numa comunidade cristã, numa igreja evangélica, mas agora eu vivo a vida, né? O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que existem os ensinamentos de Cristo e existe também a vida real. Parece que uma coisa não tem a ver com outra, uma coisa não atinge a outra, né? Aí depois ele terminou com aquela frase, o justo viverá pela fé, quase que dizendo, não importa as minhas práticas, importa que eu tenha fé. É um pouco de... eu chamo loucura, né? Uma interpretação da Bíblia meio louca. Porque a fé sem obras é uma fé morta. Mas ele queria dizer a fé sem obras. Ele disse, é assim mesmo que a gente vive. Então Jesus disse que infelizmente pode acontecer da semente encontrar um coração pedregoso. Eu repito, como é que eu saio dessa? Com a esperança. A esperança, gente, significa que nem tudo é aqui e agora. Nem tudo é aqui e agora. Não posso ser uma criança mimada para o resto da vida. A esperança significa isso, que eu persevero no bem e acredito no bem. E numa hora oportuna o Senhor vai me dar
a minha alegria que eu estou precisando. A esperança é isso, a confiança que Deus é fiel. Mas se eu quero aqui e agora, do meu jeito e como eu penso, eu realmente sou um coração de pedra. Muito bem, Jesus disse que tem uma terceira ocasião em que a semente não dá frutos. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. E mais uma vez Jesus mesmo interpreta, né? Não sou eu, é Jesus mesmo que interpreta. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocaram e a tornaram infrutuosa. Então a semente foi sufocada, a semente se tornou infrutuosa, por quê? Porque esse coração se deixou levar pelas seduções das riquezas e os cuidados do mundo. Então é isso, nós temos ilusões, infelizmente, né? Nós caímos em ilusões. Podemos nos tornar escravos das coisas. O Senhor nos deu as coisas, né? Nós temos nossa família, temos nosso trabalho. Você conseguiu um pouco de recursos, já conseguiu a sua casa. Alguém diz, eu quero um carro que eu preciso. Consegui o carro, com a graça de Deus. Então louve, agradeça a Deus, bendiga a Deus por isso. Eu uma vez encontrei um rapaz que disse, Frei, eu estou numa tentação. Eu fiz voto ao Senhor de viver com minha esposa e pedi ao Senhor também o fruto do meu trabalho, eu consegui. Mas quando eu consegui, a tentação está horrível. Porque ele estava com um veículo, vamos dizer assim, né? Um veículo bonito e tal. Então nascia a tentação. Entendeu? Uma senhora uma vez me disse, Frei, desculpa a palavra, a desgraça foi aquele carro. Eu não sei porque ela disse, mas ela não soube como viver em paz com aquele carro. Era um carro bonito, né? Luxuoso, né? E ela se perdeu naquilo. Traiu o esposo, é isso que eu quero dizer. Achou que, sei lá, podia ser não sei quem agora. Então o nosso Senhor está dizendo, temos os bens, vamos bem dizer, agradecer a Deus e acabou essa história. Não vamos pensar que somos os reis do mundo agora, por causa disso. Podemos fazer o que vier na telha. Então nosso Senhor diz que nós podemos cair em ilusões, podemos ser seduzidos pelas riquezas. Podemos ser seduzidos pelas riquezas. E a semente vai ser abafada. Como é que eu venço isso? Com o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é o meu Senhor. Senhor significa que é aquele que me domina. É a Ele que eu sirvo. E acabou essa história. Eu não vou me tornar escravo daquilo que eu vier a ter. Não. Não vou se tornar escravo de nenhuma fantasia, nenhuma ilusão. Não. Assim a semente vai dar fruto. Eu repito, como é que eu venço? Com amor a Deus. Porque se eu não tiver esse amor a Deus, em primeiro lugar, não se preocupe, eu terei amor a coisas e a pessoas indevidas, né? O amor devido a Deus é devido a Deus. O amor que eu devo ter a Deus não posso ter por ninguém. E eu só vou amar alguém como se deve, mesmo a minha esposa, minha mãe, meu pai, se eu tiver primeiro esse amor a Deus, e só a Ele devo dar. Pois é, meus irmãos, então nosso Senhor nos alerta, né, que por diversas situações a palavra pode não dar fruto, a gente pode se perder, né? Bom, lá pelas tantas, no versículo 10, os discípulos aproximaram-se. Agora presta atenção que não é mais a multidão, são os discípulos. Os discípulos aproximaram-se. O discípulo é aquele que segue o mestre. Se aproximam significa que seus pés estão em direção ao mestre. E os meus pés me levam em uma certa direção que eu escolhi andar. Então, discípulos aqui significa escolheram andar com Jesus Cristo. Então, para onde nossos pés estão nos levando? Isso é importante, porque tem uma multidão, e tem os discípulos. Discípulos não são só os 12, né?
Os evangelhos dizem que tinha 72 discípulos, mas discípulos somos todos convidados a sermos, não só multidão. Então os discípulos são aqueles que têm os pés voltados para Cristo, porque sente a atração do coração de Cristo. Esse coração me diz, fala comigo, tem a ver comigo, então eu me dirijo a Ele, meus pés se voltam para Ele, eu caminho em direção a Ele. Muito bem, os discípulos se aproximam e perguntam, por que lhes falas em parábola? É isso? Jesus diz, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Para os meus discípulos conhecem os mistérios do reino. Então, que eu seja discípulo de Cristo, você também seja discípulo. Ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado até mesmo o que tem. A quem tem será dado mais, a quem não tem vai perder até um pouquinho que tem. O que é que significa isso? E claro, se eu estou com o coração aberto, disponível, pronto, eu só tenho a conhecer, a compreender, a ganhar mais e mais, mais e mais, mais e mais. É isso que Jesus está dizendo. Que nós tenhamos e queiramos ter mais. Conhecer o Senhor, seus caminhos, perseverar em sua palavra, travar uma batalha com a palavra. A batalha significa o quê? Eu não estou de acordo ainda com a palavra, porque eu tenho meus pensamentos, meu juízo, meus pensamentos, minhas tendências, minhas vontades próprias, mas eu sou consciente disso, mas eu quero a palavra. Então eu traço essa batalha, travo essa batalha com a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos. Aí nosso Senhor diz, é por isso que eu lhes falo em parábolas. Em parábolas é o seguinte, eles vão escutar, um exemplo, essas três, digamos assim, situações. Semente que cai pela beira do caminho, sementes que caem em terreno pedregoso, sementes que caem entre espinhos. Você fica perguntando, mas o que é isso? O que é isso? Este que é o sentido da parábola mesmo. Porque Jesus está dizendo, já que muitos não querem me ouvir, quando eu digo abertamente, eu vou falar em parábolas. Por que em parábola? Para que eles fiquem intrigados, de propósito. Eles fiquem intrigados. Intrigados significa assim, se questionando, Fica assim pensando, o que é isso? O que é isso? O que significa isso? Pronto, já é alguma coisa. Quando eu falo explicitamente, eles não querem aceitar, eu vou falar em parábolas. Assim eles vão ficar se questionando, o que é isso? E vão buscar, quem sabe não vão buscar, porque vão ficar intrigados, querendo saber o que é. Por isso que eu falo assim meio misteriosamente, meio que com enigmas. Assim, eles, sei lá, nem que seja por curiosidade, vão tentar entender isso. Alguém usa a parábola do presente. Você pega uma joia, aqui não tem nem uma joia, mas você pega uma joia, uma coisa bonitinha, e coloca numa caixa, e depois coloca outra caixa, a terceira caixa, põe um lacinho, a pessoa vai abrir, esperando ver alguma coisa, não vê. Mas existe outra caixa, vai abrir essa outra caixa, vai encontrar uma outra caixa menor, vai desatar o lacinho, vai ver. E se ele insiste, ele vai encontrar. Então, o sentido da parábola é este. Um segredo, uma coisa bonita, que está revestida de mistérios, mas que justamente provoca o homem a querer buscar. Meus irmãos e irmãs, o sentido de uma parábola também é aquela de você perceber que não enxerga. Quer dizer, a parábola foi revelada, eu reconheço que eu não entendo. Isso é bom, Poxa vida, eu reconheço que eu não entendo. Então eu não sou o máximo, eu não tenho a plena visão, eu não sou totalmente iluminado, eu não tenho inteligência sobre tudo, eu não sei completamente o que é certo ou errado, porque a parábola eu não consigo entender. É você reconhecer que não reconhece. É você finalmente enxergar que não enxerga tudo. É finalmente você ouvir, escutar
que não escuta tudo. Bom, para não ficar tão difícil, é melhor a gente usar só a parábola da luz, né? Eu enxergo, eu reconheço que não sei tudo. Esse é o sentido da parábola, porque agora vocês vão escutar coisas intrigantes, né? Jesus diz, para que vendo não vejam, olha aí a parábola. Eu falo em parábola para quê? Vendo não vejam, ouvindo não ouçam, nem compreendam. Poxa, será que nosso Senhor está sendo assim tão mal? Não, é esse que é o sentido, para que vejam, né? Para que vendo não vejam. Exato, eu vejo a parábola, ele contou a parábola, mas eu não entendi. Para eles compreenderem isso, eles não sabem tudo, que existe uma coisa que eles precisam aprender, né? E assim vai se cumprir a profecia de Isaías. Isaías 6, versículo 9. Qual é a profecia? O coração deste povo se endureceu, taparam os seus ouvidos, fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os cure. Então, o coração desse povo se endureceu, né? Taparam o ouvido, fecharam os olhos. É por isso que o Senhor fala em parábolas, para ver que se eles despertam e saem desse sono, né? Desse sono, dessa ilusão de pensar que conhece os mistérios da vida. Existe, alguém diz que nós realmente somos cegos, nós não nos conhecemos. Então a gente precisa se conhecer. E se conhecer verdadeiramente significa tirar a escama dos olhos, significa saber que Deus é Pai, eu sou filho de Deus. Um exemplo, se eu sou filho de Deus e existem tantos outros filhos de Deus, significa que nós somos irmãos. Poxa vida, é uma verdade muito tremenda esta, né? Porque a gente sabe das guerras do mundo, das rixas, né? Das invejas, das disputas, das rixas. Outra revelação, a minha paz com a criação, com a natureza, com o ritmo dos tempos. São todas revelações que a gente pode passar a ter e que infelizmente pelo pecado nós estamos com os olhos fechados ou olhos escurecidos. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho termina, né? Bem-aventurados os vossos olhos, né? Então Jesus disse que está feliz por nós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Que é a maravilha da revelação do reino, que é a maravilha do Filho de Deus entre nós. Então, pelo Espírito Santo, nós podemos ter acesso a isso, né? A essa maravilha, que foi o sonho de todos os profetas e justos, porque é o desejo de todo o coração que vem a este mundo conhecer a verdadeira realidade, conhecer o mistério da criação, de onde eu vim, para onde eu vou, porque eu fui criado. Conhecer o mistério do Filho de Deus que habitou entre nós. E o Espírito Santo pode nos fazer conhecer isso. Muito bem, meus irmãos, vou terminar a meditação lembrando que lá no final, Jesus diz que foi semeado, né? Outras sementes caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Então o que a gente pode resumir é assim: eu joguei uma sementezinha de milho, né? Deu 100 pés de milho. Joguei uma sementezinha de milho, deu 60 espigas, é melhor, 60 espigas. Uma semente deu 100 espigas. Uma semente deu 30 espigas. O terreno da época era muito ruim, tá? Para resumir a história. Então o que é que Jesus está dizendo? Que quando a gente deixa a palavra de Deus semear, o retorno disso é inesperado. É mais do que nós podemos esperar. É isso que Jesus está dizendo. E é fora de medida, não dá para a gente medir. É sempre coisa grandiosa, né? Até 100 por 1. Meus irmãos e irmãs, vocês poderiam insistir também sobre esta realidade, né? Que a terra boa dá
100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. É a grandiosidade das promessas de Deus, a fidelidade dele. A gente podia contar tantas histórias, né? Mas São Paulo mesmo, tá bom? São Paulo, olha quando ele conclui a vida: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu conheço um homem que conheceu o terceiro céu e ouviu cânticos que ninguém jamais ouvira. Para dizer que Paulo viveu realmente esse 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. E tem muitos exemplos que a gente pode dar. Meus irmãos, nosso Senhor, portanto, explica também esta, né? A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende. Ouve, né? Entrou por um lado, saiu pelo outro. Ouve e compreende, né? Pega a palavra com fé, pega a palavra com esperança, pega a palavra com caridade. Em outras palavras, aposta a sua vida nessa palavra, é com fé, é adesão. Eu pego para mim, para a minha vida, para as minhas decisões, para as minhas opiniões, para a minha fala. A gente tem que ter muito cuidado com nossa fala, nossos juízos, pensamentos, para que acompanhe esse pensar de Deus. Eu pego essa palavra para mim. Com esperança, não é do meu jeitinho, a hora que eu quero, aqui e agora. Não, a esperança é fidelidade. Deus é fiel, Ele vai sim cumprir suas promessas. Eu confio nele e espero nele, né? Ainda que a oliveira não dê mais o seu azeite, não é assim que diz Abacuque? Ainda que a oliveira não dê mais o seu azeite, ainda que as ovelhas não deem mais o seu leite, eu esperarei no Senhor. Então a fidelidade. E depois essa palavra com caridade. Eu recebo a palavra amando a Deus sobre todas as coisas. Então é aquele que compreendeu a palavra, né? E aqui acontece, produz frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Então que nós possamos não ser a multidão, mas ser os discípulos, aqueles que compreendem a palavra. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.